pessoal, aqui é a Bárbara Oliveira do blog Brincando com Moda e no vídeo de hoje a gente vai falar do K-drama, ele é psicométrico. Então, começando pelo nome aí do drama, psicométrico, no contexto do drama, a psicometria para esse personagem que tem essa habilidade, seria encostar nas coisas ou pessoas e poder ver uma lembrança muito forte que aquela coisa ou pessoa tem. No caso de pessoas, normalmente é a lembrança que está mais perturbando a pessoa naquele instante, é o que ela está mais aflita ali. Não necessariamente algo, qualquer coisa, mas poderia ser qualquer coisa, pode ser um detalhe simples ou não, mas é essa habilidade, e esse drama vai girar grande parte dele em volta dessa habilidade de um dos personagens. Eu diria o personagem principal, que é o Lee-han, ou Lee-han, e esse personagem remete por que eu resolvi assistir esse drama, porque ele é interpretado pelo Jin-young Park Jin-an, que é um membro do GOT7, se eu pronunciei certo ou errado, desculpa aí, quem é fã do GOT7. Eu gosto muito das músicas dos meninos e tal, mas não sou uma fangirl e não conheço todo mundo nem nada. Assisto MV quando lança e tal, mas não sou assim muito fã, então posso estar pronunciando o nome dele errado. Eu assisti esse drama porque tava todo mundo falando muito sobre ele nas redes sociais, principalmente no Twitter. Eu via muita gente falando sobre o drama, sobre a atuação dele, que ele ia estar lá. Muita gente falando também sobre um episódio que ele aparece sem camisa no drama, na verdade ele aparece tomando banho, e todo mundo fala que ele é muito tímido como membro do grupo. Eu não conheço muito bem ele como um membro do GOT7. Eu conheço muito o Jackson, que eu já vi ele em vários programas de TV, de variedades, e sempre achei ele muito divertido, e por isso até eu comecei a acompanhar o GOT7 um pouquinho, ler alguma coisa aqui, ver assistir um MV ali, mas eu não sei muito sobre ele, todo mundo falando, quer saber, eu vou ver se o drama é bom ou não é. Eu tava sem nenhum drama pra assistir e resolvi assistir esse drama por causa dele. Então quem é fã do GOT7 vai adorar, porque ele é um personagem principal na história e ele vai estar presente o drama inteiro. Mas voltando, ele representa o Lian, fase do momento da vida dele no drama. Tem ele criança, que são lembranças, e como ele adquire a habilidade que através de um acidente, o prédio que ele morava pega fogo. E pra salvar a vida dele, um amigo, o Song-mu, que na época nem era amigo dele ainda, na verdade, ele era só um vizinho, e um vizinho meio calado e misterioso, mas ele pega o Lian e pula da janela e cai em cima de um carro. O Lian bate a cabeça, não fala que é por causa disso que ele adquire a habilidade, mas é depois desse incidente que ele adquire essa habilidade. Ele encosta nas pessoas ou coisas e passa a ver fatos, mas ele não é muito bom nisso e não vê o fato completo. Ele vê pedaços daquela lembrança e normalmente essas lembranças trazem coisas ruins para as pessoas. Aí as pessoas começam a se afastar dele e ainda quando criança ele tende a reprimir a habilidade dele, tenta não encostar nas outras pessoas nem nada, por medo de como essas pessoas vão reagir. Um segundo personagem aqui é a Jae-in, que ela tem mais ou menos a mesma idade do Lian. O pai dela foi quem foi acusado e condenado por ter colocado fogo no prédio. O pai dela, na época, era segurança do prédio e ele antigamente era bombeiro. Ele ajuda até uma galera a sair do prédio no momento do incêndio, mas ele é quem foi acusado e condenado pelo crime. Ela era muito criança na época e ela não acredita que foi o pai dela. Não que ela não acredite que foi o pai dela, na verdade, a colocar fogo. Ela tem dúvidas sobre isso e ela tenta provar uma parte do drama ela tenta provar que ele não é o culpado ou achar o verdadeiro culpado, descobrir toda a história pra ter certeza que foi ele que fez mesmo, porque ela se sente em dúvida em determinados momentos. E uma parte do drama também mostra como ela teve uma vida muito sofrida por causa disso também, porque as pessoas condenavam e apontavam o dedo pra ela. Olha, foi o seu pai que colocou fogo naquele prédio, você é filha de um criminoso. Entende? E ela sofre muito bullying por causa disso. Então ela meio que passa a juventude dela toda fugindo. Os parentes abandonam, a vizinhança expulsa ela de lá. Ela sofre muito ao longo do drama. E um personagem que não é mencionado como principal na sinopse oficial do drama, mas que eu quero chamar muita atenção aqui, é o Sang-mo. Ele começa como um adolescente no drama, depois ele vem como um adulto que é um promotor. E ele continua essa fase. E eu diria que, apesar dele não ser o foco da história, ele é sim o personagem onde a história é a história dele. Ao longo do drama eu vou dizer que vocês vão começar a descobrir a história dele. E foquem nele se vocês resolverem assistir o drama por minha causa. Por minha causa não, né? Por assistir esse vídeo.
foquem nele, prestem atenção nele. Ele é um personagem que ele não demonstra muitos sentimentos. O Liam, inclusive, nem consegue ler ele. É a única pessoa que ele encosta e não consegue utilizar a psicometria com ele. Por causa disso, sabe? Ele não demonstra sentimentos, ele é muito fechado com os sentimentos dele. Isso tudo tem a ver de como ele viveu até aquele instante. E ele passou por coisas surpreendentes, eu diria. Na vida dele é bem complicado. Mas ele é um promotor. Ele tem uma amiga, que é a Jisoo, que não é que é bem amiga, né? Ele é promotor, ela é policial. Eles acabam interagindo muito nas investigações do crime. E ela meio que gosta dele e tal. Então ela tenta sempre estar próxima a ele e ela também conhece o Liam. Inclusive, o pai dela foi quem investigou o incêndio lá atrás, tá? E ela é policial também, como o pai dela era, e ela investiga. Quando ela sabe que as habilidades de Liam, ela tenta, tipo, fazer com que ele ajude nas investigações. Ela leva ele pra o necrotério e encosta aí no morto e vê o que você sabe, o que você descobre sobre ele, já que a gente não tá identificando quem matou essa pessoa. Ele normalmente vê, principalmente quando ele tá na fase de adolescente da vida dele, coisas bem aleatórias que às vezes são importantes, às vezes não são importantes. Às vezes você acha que tem nada a ver e é importante, porque ele não consegue saber muito bem, ele não domina essa habilidade, que é um tanto até cômico no drama, porque ele não entende muito bem o que ele viu, o que aconteceu, o que é aquilo ali. Eles ficam discutindo os termos técnicos, né, da investigação. Ele não entende muita coisa, ele não era um bom aluno na escola, mas é um tanto quanto engraçado isso aí. Ele conhece a Jane oficialmente, né? Quando ele tá nesse ensino médio, ela acaba estudando na mesma escola que ele. E eles acabam se conhecendo até comicamente. Ele tá falando de uma coisa no telefone e ela acha que ele tava bisbilhotando ela pelo banheiro. É muito engraçada a cena. E assim ela começa se enganando com ele e acusando ele de uma coisa que ele não fez. Mas só vai ser provado depois e eles começam a ter uma relação aí. Mas ela acaba fugindo da escola quando todo mundo descobre que o pai dela é um criminoso e não é especificamente por que crime foi que ele cometeu. Eles voltam a se encontrar mais no futuro, uns 2, 3 anos depois, e aí ela já é uma policial. E ele ainda é o mesmo cara que só se formou na escola e não fez mais nada da vida. Ele mora com o Sung-mo cuidou dele nesse período depois que acontece o incêndio. Tanto os pais dele quanto a mãe do Sung-mo teriam morrido nesse incêndio. E eles passam a viver meio que juntos num período depois que eles saem eles vão pro orfanato e tal, depois eles passam a viver juntos. E Sung-mo quem sustenta ele, tá? Pra vocês terem uma noção mais ou menos de onde é que esse menino sobrevive. Ele também tem um amigo que é bem riquinho assim. Os pais dele eram donos de um posto de gasolina, ele também vai ser dono. E ele empresta o carro e tal, e banca ele assim quando precisa. Esse amigo é bem legal também e tem uma história paralela, né? Um romance paralelo aí do lado. O Liam gosta da Jae-in e o drama inteiro dá a entender que a Jae-in também gosta dele, mas ela meio que abre mão disso. Ela enxerga ele não como alguém que ela gosta tanto, mas mais como alguém que poderia provar a inocência do pai dela. Apesar dele não ter noção que o pai dela seria quem colocou fogo no prédio e esse incêndio que gerou a morte dos pais dele. Então tem esse conflito aí também, que é um ponto a se falar nesse drama. Mas ela vê ele meio que isso, e também é sobre esse amor, entendeu? O quanto ele tenta ficar grudado nela, que é um amor adolescente, muito legal e comum, o quanto ela abre mão de todo o resto da vida dela pra poder buscar pelo pai dela. Ela abre mão, por exemplo, do relacionamento que ela poderia ter com o Liam pra poder procurar pelo pai dela. Ela pela inocência do pai dela, né? Também tem o Sung-mo que ele ama ou não ama alguém e tal. E o quanto tem um outro personagem aí, que eu não vou dizer quem que tem um amor meio paranoico, eu diria. Que o quanto esse amor foi longe demais, entendeu? E nem sei se poderia ser chamado de amor, mas teoricamente esse relacionamento, quanto ele levou um relacionamento longe demais e o quanto isso prejudicou a vida de tantas pessoas dali pra frente. Então o drama se desenvolve, que é uma coisa que eu gosto muito, em investigações policiais, né? Como o Liam tem a psicometria e a Jae-in, a Jisoo, o Sung-mo estão envolvidos nessas outras investigações policiais. Ele vai ajudando e desvendando um pouco, ele vai melhorando as habilidades dele com a Jae-in, que ela vai colocando ele pra entender mais sobre os assuntos e tal, olha isso aí, isso, aquilo, a investigação correu aqui. Com mais informações, ele passa a ter visões mais claras das histórias e eles vão desvendando vários crimes e chega um determinado momento que eles enxergam que esses crimes podem estar ligados.
e vão desvendar realmente o que aconteceu no incêndio. É bem legal e eu indico super pra quem gosta de um drama mais mistério, mas que não é tão pesado, sabe? Porque tem vários mistérios, tem vários homicídios, tem muita coisa, mas ele dá aquele tom de leveza por causa da psicometria dele, por causa dos toques de romance aqui e ali. Ele é um tanto cômico em determinados momentos. É um drama que eu indico bastante, tá? Porque eu gostei muito de ver. Eles são uns 16 episódios de mais ou menos 1 hora, um pouquinho longo. Eu assisti no Viki, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira assistir também por lá. Pra quem vive me perguntando, né, se é pago, se não é, o drama tá todo disponível de graça, tá? Você consegue assistir por lá. Se vocês não conseguirem, deixa aqui nos comentários que eu mando um outro link, alguma coisa assim, que também disponibiliza o drama de graça. Se eu achar também, né? Não vou prometer que eu ainda não procurei. Mas é isso. Um beijo, até o próximo vídeo de K-Drama por aqui.